Olá, meu nome é Lilian Cidreira e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre uma pergunta que muita gente me faz. Será que hoje, na atividade que eu faço, no meu dia a dia, eu tenho a possibilidade de inovar? Será que inovar é para mim? Será que está fazendo sentido esse movimento todo? Ou inovar vai ser para outro departamento, para outra área e a minha área não vai passar por isso? Bom, acho que se você está acompanhando o nosso canal aqui, provavelmente até você já imagina a resposta que eu vou te dar. Mas ainda assim, vamos trazer algumas informações importantes. Bom, a gente passou uma pesquisa recentemente pelo nosso grupo e lá no nosso grupo a gente fez a seguinte pergunta: diante de toda essa situação que a gente passou agora com a pandemia, você percebeu que hoje a sua empresa ela acelerou os processos de inovação, ela se manteve ou ela diminuiu até os processos de transformação para inovação? E aí o interessante é que 83% do público respondeu que esse movimento que a gente está vivendo hoje, ele acelerou o processo de inovação dentro da empresa. E eu imagino que na empresa que você está trabalhando hoje, ou na empresa que você queira trabalhar, muito provavelmente eles devem estar passando por um momento similar. E aí por que a gente está passando por esse movimento tão acelerado, né? Talvez acelerado acho que é uma boa palavra. Por que a gente está passando por esse processo então? Bom, como eu já comentei em outros vídeos, a gente já vem passando por essa transformação na quarta revolução industrial. Não é uma transformação de agora, ela é uma transformação que já vinha nos últimos anos. E à medida que a quarta revolução industrial ela se consolida, uma coisa passa a ser cada vez mais certa. O mundo está em transformação e as empresas precisam se transformar junto com essa transformação, junto com o mundo, para conseguir efetivamente manter o seu posto, a sua competitividade, consequentemente manter a sua empresa, manter o seu faturamento e poder contratar mais gente. Então, diante desse cenário, o que a gente tem de certeza é que se 83% das pessoas acreditam que a gente efetivamente está passando por uma transformação e a quarta revolução ela também acelera esse processo de transformação, então sim, as empresas de uma maneira geral estão passando por um processo de aceleração e inovação, e essa transformação ela exige que os profissionais tenham uma metodologia. Então vamos pensar o seguinte: se a gente está passando por uma transformação, talvez agora não esteja tão claro para você o como você vai usar as ferramentas, ou em que processo, em que programa, em que projeto você efetivamente poderia usar. Mas o fato é que, diante do cenário que a gente vive, o que a gente tem efetivamente de certeza é que ele vai se transformar, e ele se transformando eu vou precisar adaptar o meu negócio. E aí eu vou trazer rapidamente uma história para mim, né, para você, falando da minha história. Bom, em 2016, quando eu comecei o meu negócio, a gente já falava muito sobre inovação. Em 2013 foi o meu primeiro contato com Design Thinking. Em 2008 eu já via muito o Scrum sendo usado dentro do ambiente corporativo, numa empresa que eu trabalhava. E em 2013, quando eu escuto sobre Design Thinking, aquilo ali começa a fazer muito sentido para mim. Bom, eu continuei estudando o tema e comecei a dar aula sobre o assunto em 2016, e eu posso te garantir que em 2013 e em 2016 eu parecia meio louca falando sobre isso. A gente ainda não tinha tantos processos assim, a gente ainda não falava tanto sobre inovação, a gente via que o futuro ia ser diferente, mas a gente ainda não tinha muita clareza. Mas o que eu comecei a perceber ali é que as metodologias que eu comecei a ter contato a partir de 2013, elas faziam muito sentido. E como elas faziam muito sentido para mim, eu conseguia pensar como eu usaria. Então, a princípio, eu comecei a usar algumas das ferramentas para montar programa para a empresa. Para mim, não fazia muito sentido a forma como a gente construía um programa novo na empresa, achava que estava sempre inconsistente o modelo, e me ajudou muito, porque a metodologia ela começou a me trazer um ferramental para efetivamente gerar resultado com os programas que eu estava desenhando. Uma vez que eu comecei a implementar, eu comecei a ver resultado. E quando eu comecei a dar aula efetivamente, então eu estou falando disso em 2013, mas em 2016, quando eu passo a dar aula, uma das coisas que eu começo a observar em sala de aula, e isso é incrível, isso foi muito bacana,
foi de começar a perceber como que, se a gente abre o nosso olhar, se atenta para observar oportunidades, a gente enxerga muitas oportunidades de melhoria dentro da nossa empresa. Mas aí talvez agora esteja passando pela sua cabeça que oportunidade de melhoria você sabe que tem. Você sabe que você precisa fazer algum tipo de movimento de melhoria dentro da empresa, dentro do seu dia a dia, mas que você está querendo falar sobre inovação, e inovação talvez não necessariamente seja melhoria, mas bom, isso vai virar um papo para um outro vídeo, que eu vou falar sobre essa diferença entre inovar, ser criativo e gerar algum tipo de melhoria, se existe uma diferença entre elas e qual é essa diferença. E o ponto principal aqui é você perceber que as metodologias de inovação, elas levam em consideração dois cenários. O primeiro cenário é que eu enxergo que eu faço algo de uma forma, mas que eu poderia fazer melhor. Ou eu poderia fazer de maneira mais ágil ou mais tecnológica. E normalmente as coisas até se cruzam, mas o fato é que eu começo a observar o que eu tenho no meu ambiente, eu começo a observar a minha rotina e eu começo a perceber que existem partes da minha rotina que poderiam ser mais agilizadas, poderiam ser feitas de uma forma mais rápida, mais tecnológica ou menos burocrática, com uma parte ali do processo sendo extraída, sendo retirada. E aí no momento que eu começo a perceber que existem essas oportunidades, e aí eu tenho certeza que agora você já está começando a pensar em várias coisas que você pode efetivamente usar esses processos de inovação, aí sim a gente começa a entender se existe uma possibilidade ali de inovar ou ainda não. O que eu posso dizer para você é, hoje tudo que a gente tem na nossa vida pode ser melhorado. E tudo que a gente tem no nosso dia a dia das empresas pode ser melhorado, pode gerar inovação ou pode atender melhor a uma necessidade do cliente. E aí vamos lembrar mais uma vez, no vídeo que eu falo que é inovação, uma das coisas que eu falo sobre o que é efetivamente inovar, e inovar é resolver um problema do cliente, resolver um problema de quem eu atendo. Então é importante a gente entender que quando eu penso em inovação, eu penso em resolver um problema de outra pessoa. Se hoje eu entrego um relatório para uma determinada área, eu sou de um setor, eu preciso entregar um relatório para um outro setor. Se esse outro setor ele recebe o relatório, mas ainda não está bom, ou seja, ele tem que voltar para você, fazer outros questionamentos, reorganizar, te fazer muitas perguntas. Quando ele vai apresentar, ele ainda assim precisa complementar algumas coisas que você já montou. Isso é algo que você tem a melhorar, porque é um relatório que ainda não atende a necessidade do cliente, então logo ele pode melhorar, ele pode resolver um problema que hoje ele ainda não resolve. Se você tem um programa, e aí era o que aconteceu no meu caso, quando eu comecei a inovar, quando eu comecei a pensar em inovação, eu desenhava os processos de inovação em cima de projetos, em cima de programas que eu tinha que desenvolver. E o que eu fiz foi, eu tinha que montar na época um programa de liderança, e eu lembro que nesse programa de liderança a gente já tinha tentado algumas coisas e não estava dando certo. Então as pessoas não estavam engajadas, elas não estavam comprometidas, a gente não estava conseguindo, assim, a gente trazia assuntos que eram relevantes, mas ainda assim as pessoas não se engajavam. Então a gente começou a perceber que as pessoas precisavam daquele conhecimento, mas eu talvez não estivesse entregando o conhecimento no melhor formato. E foi daí então que a gente começou a redesenhar o programa. E nesse redesenho de programa, a gente passou por diversas coisas. Será que agora eu coloco ele online ou eu mantenho ele presencial? Se a gente mantiver presencial, o que eu posso fazer para ele efetivamente se engajar ainda mais? Ou o que eu posso fazer para poder, de alguma maneira, ele tornar mais estratégico, mais efetivo, que quem se engaje venda isso para os outros, então ele se torne um embaixador do projeto junto com a gente. E foi baseado nessa lógica, nesse pensamento, que a gente começou a construir. É claro
Claro que em todos os vídeos eu sempre falo do método, a importância de ter um método por trás. Então não foi simplesmente a gente pegar e falar, nesse projeto aqui a gente precisa inovar. E aí a gente começou a inovar do além. A gente tinha uma metodologia, a gente construiu a partir dessa metodologia e eu cheguei nos resultados que efetivamente aumentaram o nível de engajamento baseado na metodologia. Só que o ponto principal é, quando eu volto para você lá na nossa pergunta do vídeo de hoje, de será que inovação é para mim? Ou que eu posso te dizer que inovação hoje é para todo mundo. Se você assistiu ao vídeo que a gente fala das 3 certezas sobre o futuro, uma das certezas que eu falo ali é justamente sobre as empresas estarem em busca de profissionais que entendem de metodologia de inovação e conseguem aplicar a inovação no dia a dia. Então hoje, talvez não esteja tão claro para você aonde você pode usar. E talvez não esteja tão claro aonde você pode usar, porque hoje você não conhece as ferramentas. E no momento que a gente não conhece a metodologia, não conhece a ferramenta, fica tudo muito nebuloso. Parece que inovação é um negócio para pessoas que são diferentes. Pessoas que têm outro tipo de raciocínio, que você no seu dia a dia, no seu negócio, não vai ter oportunidade de inovar. Mas mais uma vez, as empresas estão procurando profissionais com essas competências. A gente tem um cenário futuro que mostra que as empresas vão precisar cada vez estar mais aderentes a esses movimentos de inovação para se manterem competitivas. E nesse cenário de profissionais de inovação com empresas que estão buscando criar esse tipo de cultura, tudo que as empresas hoje fazem é passível de melhoria, passível de inovação, é passível de se transformar, porque a gente está em um movimento de transformação. Por exemplo, recentemente a gente faz mentoria para um CEO de uma empresa de óleo e gás. E uma das coisas que eles fizeram, que eles implementaram, que é uma melhoria pequena, mas é um start no processo de inovação. Eles pegaram todas as atualizações de carteira de trabalho que hoje são feitas de maneira manual e colocaram tudo de forma digital a partir de um sistema que o próprio governo autoriza. Então, olha só que interessante. Aqui é uma melhoria? É, mas é uma inovação. Por que é uma inovação? Porque aqui era um processo que, na maioria das empresas, talvez 95% das empresas ainda adote esse processo de forma operacional, manual e presencial, e ele conseguiu transformar isso num processo operacional ainda, mas um processo digital e um processo que se transforma em muito mais ágil, porque você não precisa ter esse contato presencial, esse convívio para fazer algo que seja realmente simples. E quando a gente olha hoje o nosso cenário, ou seja, quando a gente olha o cenário de pandemia, entendendo que o que está acontecendo hoje nos força, ou seja, faz com que as organizações, as empresas, elas pensem em novos modelos, então ela repense todo o seu fluxo de trabalho, todos os seus procedimentos, todo o seu dia a dia e comece a ver o que realmente eu preciso me encontrar com as pessoas ou o que eu posso fazer que não necessariamente eu vá encontrar com as pessoas, mas que eu continue fazendo essa atividade porque é uma atividade importante, porém que eu faça de outra forma. Então as empresas elas já estão atentas a esse modelo e aí entram sim cenários de tecnologia, mas mais uma vez, não quero que você saia desse vídeo achando que você vai ter que inovar para pensar tecnologia. A tecnologia ajuda muito, a grande maioria das inovações elas adotam de tecnologia, mas o ponto principal aqui para você colocar na sua cabeça é que diante desse cenário que a gente vive, a gente vai ter processos de transformação que vão ser para sempre. E tudo que você faz hoje é possível ter algum tipo de mudança. E essa mudança, para que ela seja uma mudança assertiva, estratégica e que ela realmente gere um resultado para a empresa, ou seja, ela ser assertiva e estratégica é uma coisa, mas ela também precisa gerar resultado. Eu preciso ter um método e esses métodos de inovação eles nos ajudam a melhorar, a trazer agilidade para o nosso dia a dia, a trazer inovação a partir da metodologia, a partir do entendimento do olhar do outro, a partir do entendimento que inovação é solução de problema e uma solução de problema existe hoje aos montes. As empresas elas sempre vão ter alguma oportunidade de
resolver um problema de alguém que não foi resolvido, atender a uma demanda que ainda não foi atendida ou melhorar, porque sempre que a gente atende a uma necessidade, o nosso cliente no final ele cria outras necessidades. Se a gente olhar hoje, a gente não conseguiria conviver hoje com os celulares que a gente convivia quando o celular foi lançado. Porque naquela época, para atender aquela necessidade, aquele celular fazia muito sentido. Os anos passaram e à medida que esse tempo foi passando, os celulares daquela época começam a não fazer mais sentido, os de hoje fazem muito sentido, mas muito provavelmente daqui a pouco eles vão passar por algum processo de melhoria, porque a forma como a gente utiliza hoje, a agilidade, o conceito e a usabilidade que a gente tem hoje de um celular, ela vai potencializar a forma de uso e isso vai gerar na gente outras demandas, outras oportunidades de usar o celular em outros modelos que a gente ainda não usa e que talvez a gente ainda nem conheça, que a gente só vai conhecer no futuro. Então, tudo que existe hoje é possível ser inovado, é possível levar alguma inovação e conhecer das metodologias leva você para esse patamar de ter esse olhar clínico, de observar tudo que a gente chama de pensamento analítico e a gente também já falou num vídeo aqui sobre olhar tudo que acontece no nosso entorno e enxergar aonde a gente tem potencial para inovar a curto prazo, para inovar a médio prazo, para inovar a longo prazo. E quando a gente fala de inovação a longo prazo, não é nem necessariamente começar a inovar agora, mas começar a observar que isso funciona agora, mas provavelmente não vai funcionar nos próximos anos. Como que eu posso me manter atento a esse movimento para não deixar esse movimento passar e sim conseguir atender a uma necessidade no momento que essa necessidade se tornar latente. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui nesse vídeo, espero você no próximo, deixa seu like aqui e compartilha também com os seus amigos, é muito importante quando a gente compartilha, a gente tem alguém para trocar ideia e quando a gente troca ideias, a nossa retenção de conhecimento, ela aumenta, então não mantenha o conhecimento só para você, compartilhar conhecimento ajuda você a aprender cada vez mais. Até o próximo vídeo.